Bom dia, estamos iniciando mais uma live aqui na TV Bom Dia, com a parceria da Unimed Erechim e o Instituto Unimed Erechim, com o objetivo de trazer informações à população a respeito de temas que envolvem a pandemia da Covid-19. Nós, que não somos médicos, observamos a pandemia a partir de 4 elementos. Primeiro, o da prevenção, por isso a importância de todas aquelas medidas que todos nós estamos cansados de saber e é importante repetir. Lavar as mãos, usar álcool gel, usar máscara, entre tantas outras. Segundo, é com relação aos casos assintomáticos identificados, que precisam respeitar o período de isolamento para que não transmitimos o vírus para outras pessoas. Terceiro, se refere aos casos sintomáticos, que além do isolamento, demandam uma atenção ainda maior, domiciliar e hospitalar. E o quarto é dos casos que necessitam a UTI para tratamento, que é justamente o tema da nossa live de hoje. Por isso, convidamos o Dr. Paulo Roberto Dallagnol e também o Dr. Vilmar Antônio Espada, médicos cooperados da Unimed Erechim. Dr. Paulo Dallagnol é diretor técnico do Hospital de Caridade, responsável técnico do Serviço de Hemodiálise da Fundação Hospitalar Santa Terezinha e diretor clínico do Santa Mônica. E o Dr. Vilmar Espada é responsável técnico pela UTI adulto do Hospital de Caridade. É importante enfatizar que na nossa região, o Hospital de Caridade e também a Fundação Hospitalar Santa Terezinha são instituições de referência para atendimentos da Covid-19. Devido à relevância do tema, nós temos uma série de perguntas que tratamos, mas antes eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, que são médicos referência em nossa região. Bom dia, doutor Paulo Dallagnol. Seja bem-vindo à TV Bom Dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Espada, bom dia. Bom dia, Finardi. Bom dia ao doutor professor Paulo Roberto Dallagnol. Bom dia aos telespectadores. A primeira pergunta será para os dois, né? Vamos fazer um bate-papo, com relação a quais os principais critérios de internação em leitos da UTI dos pacientes com a Covid-19. Doutor Dallagnol, por favor. Pois não. Muito bem. Nós queremos agradecer o convite da Unimed, agradecer o seu convite, e é um prazer para mim estar participando dessa live com o doutor Espada, que é uma pessoa que eu estimo muito e é uma pessoa que tem prestado grandes serviços à comunidade de Erechim há muitos anos e que é o nosso coordenador da UTI Covid e da UTI geral também. Com relação aos critérios de internação UTI, dos pacientes Covid, além da questão Covid propriamente dito, que os pacientes evoluem muitas vezes com insuficiência respiratória, e esse é o critério mais importante desses pacientes para internar na UTI. Mas também eles fazem outras complicações, instabilidade hemodinâmica, infecções graves bacterianas associadas à infecção Covid, distúrbios do ritmo cardíaco, então as arritmias. Então, são todos critérios de internação da UTI, UTI Covid, no caso. O doutor Espada depois pode complementar. E existe também os pacientes Covid que também podem ter outras patologias, como acidente vascular cerebral, como crise hipertensiva, ou emergência hipertensiva, e também doença pulmonar descompensada, e também infarto agudo do miocárdio. Então, são todas indicações gerais de internação na UTI. Ok? Ok. Doutor Espada, gostaria de complementar alguma coisa do doutor Dallagnol? Não, acho que quanto às indicações, são essas mesmo. Eu só gostaria de avisar, alertar a população que nós, nesta conversa, usaremos o linguajar leigo, digamos assim, para que a população possa entender
as nossas informações. Isso não é uma aula para médicos, né? Para esclarecer, né? Isso. Os médicos que trabalham com Covid já sabem tudo isso. Então, tentaremos usar um linguajar popular, leigo, para que as pessoas não médicas entendam um pouco melhor a doença. Doutor Espada, assim, como as UTIs estão organizadas para atender esses pacientes hoje aqui na nossa região? Bem, a Covid-19 é uma doença nova, como todo mundo sabe, e ela gerou transtorno em todos os hospitais do mundo. Então, os hospitais tiveram que se reorganizar de uma maneira rápida, cada um do jeito que pôde. Nós temos uma estrutura boa em Erechim. Os dois hospitais, eles, além de manterem a UTI geral, que já atende as outras doenças que continuam existindo, e agora no inverno ainda mais, os hospitais, eles restringiram uma área que antes era usada, por exemplo, no Caridade para oncologia. Esta área foi fechada, Santa Terezinha também fez isso, uma área fechada para atender somente Covid, com leitos de atendimento a pacientes isolados que não precisam de UTI, e leitos para aqueles pacientes mais graves, que precisam de tratamento intensivo, uma UTI dentro desta unidade. Então, são a unidade de Covid, se entende leitos de UTI para os pacientes mais graves e leitos de internação com isolamento para pacientes menos graves. Nós temos no Hospital de Caridade toda a unidade F, que era a antiga oncologia, fechada para esses pacientes. São 20 leitos de isolamento fora da UTI e até 6, 7, 8 leitos na UTI. Isso, acredito que o Hospital Santa Terezinha tem essa mesma capacidade, ou até um pouco mais. E seria era 6, aumentou para 10 agora. Isso, exatamente. UTI, né? Isso, exatamente. A nossa UTI pode atender até 6, 7, 8 pacientes no máximo. Não, Santa Terezinha tem uma capacidade maior um pouco. Mas é suficiente para a região. Se a curva de contaminação e de doença permanecer assim como está, eu acredito que não teremos assim a saturação do sistema. Falando em saturação do sistema, doutores, como é que está hoje a ocupação dos leitos? O senhor tem os números do Santa e do Caridade? O Santa tinha 2, 3 ontem, né? E o Caridade como é que está? Bem, o Caridade tem hoje 2 pacientes na UTI, um em ventilação mecânica já há 3 semanas, fazendo hemodiálise, e vem agora nos últimos dias apresentando melhor. E tem mais 5 pacientes isolados na unidade Covid que ainda não precisam de UTI. No Santa Terezinha, o doutor Dallagnol poderá informar melhor, porque eu não trabalho no Santa Terezinha. Ok. Doutor Dallagnol, hoje nós temos muitas doenças prévias, as comorbidades, né, que podem agravar os quadros da Covid. Quais são as principais doenças que podem agravar o quadro? Bem, os pacientes de risco maior para complicações referente à Covid são os pacientes portadores de doenças crônicas, sejam elas pulmonares, cardiológicas, renais, né? E também os pacientes com excesso de peso, os obesos, e também os pacientes acima de 60 anos. As gestantes também são um grupo de risco, embora não tão importante quanto os outros grupos. Então, todos esses pacientes acima de 60 anos, com estas comorbidades, então, são de maior risco para complicações da doença do Covid-19. Perfeito, doutor. Doutor Espada, a evolução hoje para situações graves ocorre de uma forma muito rápida ou aguda, né? E os idosos precisam de uma atenção maior nesse momento, e agora com o frio chegando ainda, vai procurar mais dos hospitais, tudo? Com certeza. Então, eu só vou fazer um esclarecimento rápido e bem no linguajar bem simples de como essa doença pode evoluir.
esta doença é uma doença grave, que mata bastante. Então, não é brincadeira isso, não. Então, simplificando, digamos assim, 80% das pessoas que contraem o vírus não têm doença nenhuma, mas essas pessoas transmitem a doença para várias outras pessoas. 20% dos pacientes, eles terão doença. Eles podem ter uma doença leve, o aparecimento de tosse, febre, e não mais que isso. E pode tratar em casa, usando antitérmicos, como paracetamol ou dipirona. Outros pacientes terão uma doença moderada, que será assim, dor no corpo, febre, dor de cabeça, que também podem ser tratados em casa. Já em torno de 5% dos pacientes apresentam uma doença grave. Qual é o sintoma, o sinal, o alerta principal para as pessoas saberem quando a doença é grave? É falta de ar. A pessoa que tem tosse seca, febre, e começa a ter falta de ar, a famosa dispneia, para esforços que antes ela não tinha falta de ar, como caminhar dentro de casa, subir escada, isso é um sinal de alerta para a gravidade da doença. Nesse ponto, a doença já é grave e ela já necessita de internação e já necessita de UTI. Numa fase seguinte, a doença se torna gravíssima. Então, estes pacientes, que são em torno de 5% do total, eles têm essa doença gravíssima e precisam de cuidados de UTI, medicamentos e ventilação mecânica. Então, só para explicar, assim, de uma maneira bem simples, como isso funciona. O Covid-19, ou o coronavírus, ou como queiram chamar, é um vírus respiratório. Ele entra e sai praticamente só pelo aparelho respiratório. Mas quando a doença evolui, esse vírus ele se espalha para todo o organismo. Então, na verdade, isso se transforma numa inflamação sistêmica. O vírus ele passa para o pulmão, indo para o sangue, ele provoca uma inflamação no sangue. Isso provoca pequenos coágulos que podem obstruir pequenas artérias em todos os órgãos. Então, a partir daí, essa doença se torna multissistêmica. Além de inflamar o pulmão, causar fibrose pulmonar, causar uma coagulação dentro das artérias e veias, o sangue forma microcoágulos, afeta o pulmão, afeta o fígado, paralisa os rins, afeta o pâncreas, praticamente todos os órgãos. Então, nessa situação, os pacientes, além de suporte ventilatório, o ventilador mecânico, também precisam de hemodiálise, eles inflamam o coração também, por isso que esses pacientes têm muitas arritmias cardíacas, o fígado também não funciona bem. Então, é uma coisa assim, os pacientes que ficam gravemente doentes, que vão para a ventilação mecânica, que são em torno de 6% do total, a metade morrem. Então, de cada 2 pacientes que vão para a ventilação mecânica, 1 morre. A ventilação mecânica desses pacientes é muito difícil. Ela tem técnicas especiais de posição do paciente, de regulagem do aparelho. Então, isso não é brincadeira. Então, o fato de ir para a ventilação mecânica é um sinal de que a doença é muito grave e a mortalidade é alta, porque a metade desses pacientes morre. Bom, quanto aos idosos, a idade, o passar dos anos, já é uma doença grave, por si só. Quando a gente envelhece, e eu já estou sentindo isso, quando a gente envelhece, todos os órgãos funcionam menos, tem uma capacidade menor de adaptação. Tá? Então, assim, os idosos, não é que eles precisem de mais cuidados, eles têm que ter mais cuidados. A família tem que ter mais cuidados. Tem que ficar em casa, ou se saírem usarem máscaras. Os pacientes jovens que moram com idosos têm que tomar muito cuidado quando voltam para casa.
tem que fazer uma higiene adequada, tomar banho, trocar de roupa. E o ideal seria que os pacientes jovens que moram com idosos usassem máscara em casa, porque a máscara, a função principal do uso da máscara é não transmitir a doença. A máscara protege muito mais o paciente doente para não disseminar a doença do que aquele que não tem doença para pegar o vírus. Ela protege, mas assim, ela protege muito mais a pessoa que está doente para que ela não espalhe o vírus. Obrigado, doutor. Doutor Dallagnol, outra questão muito importante, acho que as pessoas sempre se perguntam, os cuidados que os profissionais de saúde devem seguir para evitar o contágio, já que diariamente trabalham com pessoas com o vírus, né? Como é que é feito isso? A pessoa pode estar tranquila quando eles deixam seus trabalhos, voltam para as suas casas? Como lidar com isso? Que conselho o senhor daria? Como é que é feito dentro dos hospitais? Bem, isso é uma pergunta muito importante. O doutor Spada colocou muito bem essa questão da prevenção. Nós, profissionais da saúde, somos um grupo muito expostos, né, a contágios e a transmissibilidade, porque lidamos diretamente com pacientes doentes e alguns pacientes não doentes, mas assintomáticos, que estão transmitindo a doença. Então, é muito importante que todos nós, e nós temos essa consciência, usarmos os equipamentos de proteção individual, chamado EPIs, né, de uma maneira correta e adequada. O que é isso? Quando lidar diretamente com o paciente, e isso a gente tem feito treinamentos sistemáticos, e a enfermagem tem nos ajudado muito também, porque ela é muito ativa no uso desses equipamentos. É o uso de máscaras, é o uso de gorros, é o uso de óculos, né, é o uso de protetor facial, de aventais especiais, de luvas, e de máscaras adequadas para o momento do atendimento do paciente. Então, existe a máscara cirúrgica convencional, que é uma máscara mais simples, que exerce uma boa proteção, mas no atendimento direto com o paciente ou na coleta de material, tem que ser uma máscara especial, que tenha uma filtração ainda maior, para evitar a contaminação do profissional. Também é importante no colocar os equipamentos e também no retirar os equipamentos, porque algumas vezes pode haver a contaminação na retirada dos equipamentos individuais. Então, algum pequeno deslize, algum pequeno erro no sentido de retirar o equipamento e se contaminar, né? Então, em linhas gerais, é isso. A população ela precisa usar máscara, precisa lavar as mãos, precisa usar álcool, aqueles que precisam higienizar, precisam manter uma distância entre uma pessoa e outra de 1 metro ou 2 metros, isso aí diminui muito a propagação. E nós, profissionais da saúde, temos um rigor ainda maior com o uso dos equipamentos de proteção individual. Obrigado, doutor. Doutor Spada, hoje muitas pessoas perguntam, não é permitido, né, a visita nas UTIs dos pacientes com a Covid, como em outros horários especiais, em outras doenças, de pacientes que estão com alguma doença na UTI? Não, não só os pacientes da UTI, mas também os pacientes que estão na unidade Covid em isolamento fora da UTI. Isso por uma questão simples. Eles podem se contaminar visitando o paciente doente, que comprovadamente tem o vírus, ou pode trazer de fora o vírus para contaminar pessoas da enfermagem ou outras pessoas que transitam pelo hospital. Hoje, com a tecnologia, os pacientes que estão lúcidos, eles podem usar celular, podem usar outras maneiras de se comunicar com a família, mas assim, a visita física é proibida. Não é pelos nossos hospitais, isso é um protocolo. Eu entendi. Doutor Dallagnol, hoje a grande dúvida com quem eu falo, as entrevistas da grande mídia, tudo com relação aos critérios de recuperação de um paciente. Quando é que nós sabemos, como os senhores, como profissionais, né, que o paciente tem alta e ele pode voltar a conviver em sociedade, apesar do isolamento, tudo. Qual é o momento ideal para a alta e qual é a situação clínica dele que tu sabe que ele está recuperado da Covid-19, doutor Dallagnol? Bem,
Esses pacientes, os que adoecem gravemente, eles ficam um tempo prolongado em ventilador mecânico, em respiradores, e eles, evidentemente, enfraquecem a sua massa muscular, o seu organismo como um todo, e são pessoas que ficam debilitadas, realmente debilitadas, ficam 2, 3, 4 semanas em ventilação mecânica. Muitas vezes os pacientes passam por também terapia dialítica, no caso da falência renal, no caso a hemodiálise e outros métodos dialíticos. Então, esses pacientes a gente vai avaliando dia a dia, a gente tem um protocolo de retirada do respirador, e a gente vai fazendo isso de uma maneira gradual e interagindo com o paciente até que ele consiga se livrar do aparelho. No momento que ele se livra do aparelho, a gente percebe qual é a condição real dele, do ponto de vista de respirar espontaneamente, a necessidade ainda de usar oxigênio ou não, como é que está a musculatura dele, respiratória, a musculatura geral, como é que ele consegue os movimentos e como é que ele consegue aí se manter de pé, caminhando, enfim. Isso é todo um processo que a gente vai fazendo junto com a equipe de fisioterapia, de enfermagem, e que a gente constrói, vamos dizer assim, esse cenário de recuperação completa do paciente. Isso é uma fase também que se inicia já, mesmo no respirador, mas que depois se dá uma atenção ainda maior na fase final de recuperação. E o paciente, no momento que consiga se alimentar espontaneamente, consiga respirar sem auxílio de oxigênio e consiga fazer pequenas coisas de movimentos e de espontaneidade de movimentos, ele está apto a ir para casa e seguir a sua recuperação no ambiente familiar. Diante dessa resposta, doutor Dallagnol, eu peço para o doutor Spada que após a retirada do respirador, é possível a probabilidade de aparecer algumas lesões nos pulmões? É possível. Nem todos os pacientes terão sequelas pulmonares, mas boa parte deles terão algum grau de sequela. Como eu já falei, os pacientes que vão para a ventilação mecânica, eles têm uma inflamação sistêmica e eles estão classificados como pacientes com doença gravíssima, com alta mortalidade e com chance de ficar com sequelas pulmonares, sim, porque a Covid-19, além da inflamação pulmonar, ela também causa algum grau de fibrose, e a fibrose não sai nunca mais. Então, existe risco de sequela, sim, em pacientes que ficam em ventilação mecânica por tempo prolongado. E tem, doutor Dallagnol, mais alguma sequela, alguma coisa que é possível? Pode haver atrofia muscular, né? Os pacientes sofrem muito, a musculatura, perdem massa muscular, perdem peso, então eles podem ficar com alguma sequela do ponto de vista motora, de dificuldade de atrofia muscular, debilidade do aparelho osteomuscular locomotor, né? E eles podem, eventualmente, ficar também com alguma sequela renal. Os pacientes que evoluem com insuficiência renal grave e que precisam de hemodiálise, muitas vezes não recuperam completamente a função dos rins. Então, eles terão que ser acompanhados, esses pacientes, de ambulatório, e podem, sim, ficar com alguma sequela. Frequentemente, esses pacientes ficam muito tempo em ventilação mecânica por deficiência de oxigenação, podem também ficar com algum déficit cognitivo, ou seja, de memória, né? Enfim, da possibilidade assim, de interação melhor com a parte intelectual, pode ficar um pouquinho prejudicada. Doutores, e com relação aos índices que hoje nós vemos diariamente aí do município, da região, o senhor acredita que estamos dentro do esperado antes de iniciar a pandemia? Como é que vocês analisam o cenário do Alto Uruguai? Doutor Spada, primeiro. Bem,
esse cenário, a projeção desse cenário já mudou várias vezes, de março para cá. No momento, o Sul, o Rio Grande do Sul, e Erechim se enquadra nisso, nós estamos com uma curva razoavelmente dentro do esperado. O nosso sistema de saúde continua suportando a demanda, e eu acredito que agora no inverno talvez aumente um pouco essa demanda, mas eu não vejo assim, perspectiva de que o nosso sistema de saúde regional ele fique saturado, fique sem capacidade de tratar todos os doentes. Eu acho que estamos bem nesse sentido. Mas sempre lembrando que isso não significa um relaxamento dos cuidados. Os cuidados com uso de máscara, higienização, não sair de casa quando não tem necessidade, isso não pode ser esquecido. Porque se a curva muda, satura o sistema, e as pessoas vão precisar de ventilação mecânica e não tem ventilador. Então, por enquanto, estamos bem. Doutor Dallagnol, o que o senhor acha dos nossos números? Eu concordo com o Espada, eu acho que o Rio Grande do Sul é privilegiado, porque a gente tem visto assim, uma curva, agora nos últimos meses, principalmente nos últimos 30 dias, uma curva mais ascendente, na nossa região também não é diferente. Existem pontos de estrangulamento, regiões pontuais, como foi o caso de Passo Fundo, Lajeado, especialmente, que nós conhecemos, que fica mais próximo aqui, mas nós não esperamos uma saturação do nosso sistema local. Acho que nós estamos muito bem, nós estamos aí com uma ocupação em torno de 20% a 30% dos nossos leitos, tanto de UTI quanto de unidade de internação Covid, e isso nos deixa muito confortável e muito satisfeitos, porque o número de pacientes graves e a quantidade geral de pacientes, ela não é excessiva e está dentro daquilo que nós gostaríamos que acontecesse, e está acontecendo. Nós nos preparamos para coisas muito piores. Os 2 hospitais, as equipes médicas, e as equipes todas, os comitês, se prepararam para uma situação de maior gravidade. Felizmente, nós vivemos um momento muito bom com relação a esta doença. Esperamos que siga assim. Nós esperamos um pouquinho mais aí, talvez, de casos agora no inverno. Os próximos 2 meses para nós são meses críticos sempre para doenças respiratórias. E com essa doença, que é um pouco mais grave do que as infecções respiratórias tradicionais, evidentemente nós esperamos um certo aumento do número de casos. Mas não um estrangulamento do sistema, ou uma fadiga, ou uma exaustão do sistema local. Eu gostaria aqui de falar um pouquinho da participação dos nossos telespectadores que estão acompanhando a nossa live de hoje. Andréia Carla Mack. Essa é a grande diferença dos cuidados da nossa cidade. Profissionais maravilhosos, que Deus sempre os abençoe. Isso é um elogio para os dois aí, viu? Berenice de Doné diz: parabéns ao trabalho desempenhado pelas equipes hospitalares de Erechim. Helena Olman: parabéns a todos os profissionais que salvam vidas. E a Andréia finaliza dizendo: grande necessidade da população colaborar com a higiene para com esses profissionais. Olha que colocação importante, né? O papel que a população tem que fazer também com os profissionais de saúde, né, doutor? E para finalizar, estamos chegando ao fim da nossa live, eu gostaria, senhores, quais os conselhos que daria para nossos telespectadores em relação à presença da Covid e quais os sinais e sintomas mais chamativos para nós aumentar a vigilância sobre algum caso perto da gente? Pode ser, doutor Espada, para encerrar. Bem, então, sempre lembrando que o Covid-19 pode ser uma doença grave, muito grave, e que mata. Então, é importante que a população se mantenha alerta, mantendo os cuidados de higiene, uso de máscara, fazendo o possível para não se contaminar. Provavelmente, a maioria das pessoas, em algum momento, serão contaminadas, mas é importante que isso não aconteça num volume grande de pessoas para não saturar o sistema.
Então, os cuidados que vêm se mantendo têm que se prolongar. Não é porque estamos com a doença relativamente controlada que a gente pode largar tudo, sair, dizer, não, agora já passou. Não, o vírus não vai embora. Ele veio para ficar. Ele pode agora diminuir ou aumentar a incidência, mas ele vai voltar, ele terá, assim, aparecerão outras ondas de contaminação. Então, a persistência nos cuidados, que já são bem conhecidos, é o fator mais importante do que todos os outros mecanismos. Perfeito. Doutor Dallagnol, suas considerações finais. Muito bem, eu queria agradecer aí essas manifestações dos ouvintes, telespectadores que estão nos ouvindo, que são manifestações que nos dão ainda mais força e mais vigor para enfrentar isso aí. Mas esse trabalho é de todos, é um trabalho da comunidade médica, é um trabalho das equipes de saúde como um todo, todas as entidades, dos hospitais, mas é também da população. Então, a gente percebe que a população, ela aderiu aos cuidados e segue os cuidados recomendados pelas organizações de saúde. E isso é a chave do sucesso. Nesse momento, nós não temos aí uma exaustão do sistema. Eu queria, já se falou bastante com relação à prevenção, que ela deve permanecer e deve seguir para os próximos meses e talvez para os próximos anos. Acho que há uma mudança nesse sentido, de realmente entender que essa questão da prevenção com máscara, com higienização e com cuidado com as pessoas mais frágeis, ela é fundamental, não só nas epidemias, nas pandemias, como estamos vivendo, mas no cuidado da doença e da saúde, de um modo geral, da população. O que eu queria também ressaltar é o seguinte: as pessoas estão afastadas dos hospitais, das casas de saúde. Muitas pessoas têm doenças crônicas e precisam das casas de saúde. As pessoas não precisam ter medo de vir aos hospitais, de procurar o serviço de saúde, porque os cuidados que as equipes têm de isolamento de pessoas possíveis contaminantes ou doentes da Covid é muito grande. E, portanto, as outras pessoas que precisam de outros tratamentos podem dispor dos hospitais sem medo nenhum. Os hospitais estão trabalhando, estão atendendo, e é necessário que as pessoas não retardem a sua ida ao médico ou ao hospital quando estão doentes, por medo. Então, as cirurgias eletivas estão mantidas, os procedimentos, os exames laboratoriais, os exames de imagem, tudo isso está funcionando na sua plenitude. Evidentemente, com os cuidados que requer este momento. Mas as casas de saúde estão abertas à população e as pessoas não devem deixar, quando necessário, de se dirigirem aos hospitais e aos profissionais de saúde para manter o cuidado das suas doenças crônicas, né? Porque eles são fatores de risco e, se estiverem bem compensados, eles vão adoecer menos se contraírem o vírus. Então, é importante que mantenham o tratamento e mantenham as suas condições de saúde crônica bem estabilizadas. E não deixem de procurar os hospitais ou os médicos por medo ou por desconhecimento ou até de possibilidade de virem a contrair a doença nesses ambientes. Tem mais uma participação aqui, vou ler também, da Rosane da Silva Padilha. Ela diz: parabéns, Deus abençoe cada vez mais esses profissionais. E se a população fizer a sua parte, sairemos logo dessa. Como é um trabalho de todos nós, como os dois médicos nos falaram hoje nessa live, não depende só do profissional de saúde, da pessoa com o vírus. Nós precisamos ter essa força conjunta, que é pelo bem de toda uma comunidade, né? Obrigado, doutor Espada, obrigado, doutor Dallagnol, pela participação aqui na TV Bom Dia. Muito obrigado. Obrigado, boa sorte, bom dia. E assim chegamos ao final de mais essa live, numa parceria da TV Bom Dia
com a Unimed Erechim e também o Instituto Unimed de Erechim. Um bom dia a todos e até a próxima.